Pronto, está gravando agora. Então, só para recapitular, né? Na aula passada nós falamos um pouco sobre projeto, como uma das últimas metodologias que nós íamos trabalhar, né? Só que assim, pessoal, existem várias metodologias que podem ser utilizadas no ensino de física. Nós só trabalhamos algumas, né? Três momentos pedagógicos, abordagem temática, trabalhamos algumas abordagens que é o STEAM, né? Que é baseada naquela cultura maker, né? de a gente misturar. Trabalhamos a abordagem CTS, podem ser utilizadas no decorrer da aula. Que não é bom que todas as nossas aulas sejam baseadas apenas nelas, mas é interessante que todas as nossas aulas contenha alguma parte delas, que é experimento, né? E história, ciência. É muito interessante que a gente trabalhe com a história da ciência nas nossas aulas. Né? E aí, não estou recordando de outras que a gente trabalhou, mas a gente fez todo esse caminho, né, de várias metodologias e ferramentas e abordagens que a gente pode utilizar no ensino, e nós combinamos com a ideia de projetos, né? Que na disciplina de política e legislação educacional, seja de aula, seja de planejamento de projeto. Diga lá, Não sei se é a minha internet ou é a sua, mas tá falhando quando o senhor fala, tipo, trava. tá falhando? Tá. Tá travando aí pro restante? Pelo menos pra mim tá. Aí, tipo, vai cortando o que o senhor vai falando. Entendi. Pro restante também tá falhando? Tá? Então me avisem, pessoal. Deixa eu... É porque tem tanta coisa aberta aqui para mostrar. Deixa eu... ah, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui num link para não deixar aberto aqui. Deixa eu só abrir um... Se bem que se eu abrir um quadro vai dar no mesmo. Eu vou colocar aqui no chat. Dois links não é para você abrir, tá? Daqui a pouco a gente vai abrir junto, mas é só para que eu possa fechar essas páginas e depois a gente e possa fechar aqui. Pronto. Então, tá melhor aí, tá? Deixa eu desligar meu vídeo por enquanto, só para não falhar. Então, foi isso que nós trabalhamos até agora. Qual é a proposta da aula de hoje? Seja bem-vindo aí, João. A proposta da aula de hoje é como se eu fosse dar uma aula para o ensino médio, e eu mesmo vou fazer isso. E em alguns momentos a gente vai parar e vai analisar. Analisar o quê? Que ferramentas foram utilizadas, que elementos foram utilizados, foi bom esses elementos, tem outros elementos que também poderiam ser interessantes, então é isso que a gente vai tentar fazer na nossa aula de hoje, beleza, pessoal? Tudo bem? Tudo certo? Tá cortando ainda? Não, professor. Não? Ótimo, então. Deixa eu abrir aqui o... A gente vai começar com um vídeo aqui. Imaginar numa sala de ensino médio, tá? Sei lá, num primeiro encontro de física, assim, depois de, sei lá, da pandemia, por exemplo. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho esse vídeo aqui, não preciso usar da internet. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Achei, pessoal. Deixa eu abrir ele aqui, aí não vai precisar ficar pesado. Realmente eu tô com uma dificuldade aqui na internet. Pronto, consegui. Deixa eu só fechar e aceitar quem tá pedindo para solicitar. Pronto. Seja bem-vinda, Sofia.
como você chegou agora, Sofia, só para contextualizar, como eu falei no grupo lá, a gente vai imaginar uma aula agora de ensino médio e vira e mexe a gente vai parar para poder fazer umas análises, tá bom? Deixa eu só... Peraí, tô tentando aqui. Minha voz tá um pouco falha, tô com um problema aqui, não sei o que aconteceu. Rômulo, seja bem-vindo. Pronto. Tá aparecendo aí para vocês, né? Tá sim. Beleza, então vamos lá. Deixa eu desligar meu áudio. Deixa ligado. Tô comentando. Então, a primeira coisa que, por exemplo, eu falaria antes de mostrar o vídeo, eu ia explicar, por exemplo, o que é o ano-luz, porque vai ser interessante para cá. Só para a gente não perder tempo, eu não vou fazer toda a explicação que eu faria para o pessoal do ensino médio, mas a ideia do ano-luz, né, seria a distância que a luz percorre se ela demorar, por exemplo, um ano percorrendo com velocidade elevada, né? Então, em um ano, a distância que ela percorria seria isso, se a gente considerasse a medida astronômica de um ano-luz. Um dia-luz seria a distância que a luz percorreria um dia todo, né? E por aí vai. É interessante esse vídeo mostrar quando a gente vai explicar sobre aquilo que a física estuda, tá? Aí eles conseguem ter uma perspectiva de como é o tamanho do universo que a física se propõe a trabalhar, a tentar descrever, né? Tá aí o tamanho da Lua, 3.500 quilômetros de diâmetro. Cinco mil quilômetros de diâmetro Mercúrio, aproximadamente. Isso aí seria a Lua de Júpiter, né? Marte. Vênus, 12.500 quilômetros, aproximadamente. Tá aí a nossa Terra, né? 13 mil, aproximadamente, quilômetros. Agora, veja a nossa Terra comparada com outros objetos. Urano. Olha a diferença do tamanho do Saturno comparado com o planeta Terra. Não dá nem para ver mais a Terra. Tá aí o Sol, a nossa estrela, nosso sistema solar. 12 milhões de quilômetros. 36. Dois bilhões. Vamos aumentar um pouco essa escala, né? Isso seria um dia-luz. É isso que a luz demoraria. Desculpa, é essa distância que a luz demoraria para percorrer durante um dia todo,
para vocês verem como ela realmente é veloz, né? 2 dias-luz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por aí vai. Toda essa distância aí seria aquela que a luz percorreria, no caso, agora em 100 dias-luz. 100 dias, né? Isso é 1 ano-luz, essa distância ali. Só que aí a gente já sabe que existe um vasto universo aí que a gente está conhecendo, né? Existem mais de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia, em quase todas elas circulando pelo menos um planeta. Olha a quantidade de anos-luz. É a Via Láctea, a nossa galáxia, né? Ali é na lateral a galáxia de Andrômeda. Outras galáxias como vistas nas imagens do telescópio Hubble. Olha a grandiosidade disso aí, pessoal. E é isso que a gente tenta estudar de alguma forma, né? Tenta descrever. Quase 500 milhões. Isso é um super aglomerado de galáxias, olha. É só uma entre 100 mil a Via Láctea. $50 bilhões de anos-luz, né? Vai aumentando aí, seria a radiação de fundo micro-ondas pós-brilho do Big Bang, né? A gente tem algumas tentativas mais recentes de refutar a teoria do Big Bang, mas ainda é a teoria mais aceita. Então, por causa da explosão que teve ali, teve uma radiação, né? Essa radiação estaria aqui representado nesse espaço aqui. Então, pessoal, voltando aqui, quando a gente mostra uma coisa como essa para os estudantes, eles ficam assim, com o olhar, justamente a humildade que a gente tem que ter diante de todo esse universo e a grandeza que é tudo isso, e o mais extraordinário de tudo é a possibilidade de a gente se dar conta dessa grandiosidade. Porque, por exemplo, com todo respeito às galinhas, mas as galinhas elas não têm noção da grandiosidade desse universo que a gente tem observado e que cada vez mais fica impactado com tudo aquilo que é de desconhecido, que a gente não sabe. Atualmente a gente tem, por exemplo, as descrições de matéria escura, energia escura e tantas outras problemáticas que a gente ainda não consegue responder, né? E a gente fica assim, cara, parece que eu acho que foi o Newton, né, que disse que ele se sente como se estivesse brincando, né, na beira da praia, sendo que tem um vasto oceano de conhecimento que ainda é possível de ser conhecido e que às vezes é ignorado. Então, quanto mais a gente conhece, mais parece que existe para ser conhecido. Tem um físico brasileiro, o Marcelo Gleis, ele tenta descrever isso num livro, ele fala sobre a ilha do conhecimento, que parece que quanto mais você conhece, mais fica difícil conhecer. Porque, imagina, quando você conhece uma coisa,
você conhece novas propriedades, você conhece novas características, você conhece também, acompanhado dessas novas características de descrição da natureza, você acaba conhecendo elementos desconhecidos que você precisa explicar. Ou seja, você já tinha alguns elementos que você precisava explicar. Mas à medida que você conhece coisas novas e você consegue explicar esse desconhecido, novos desconhecidos vêm à tona, que você não consegue explicar. Ou seja, a cada coisa a coisa sabida, digamos assim, tem um mundo de coisas não sabidas que surgem para a gente tentar solucionar. Então, ou seja, é como se a gente tivesse cada dia se deparando com desafios que no caso a ciência precisa se concentrar, né? E parece que não tem fim, porque se, por exemplo, uma descrição for muito bem numa descrição mais geral a respeito do universo, pode ser que, a partir do desenvolvimento dessa descrição, problemas surgem, lacunas surgem, e na solução de uma dessas lacunas, se descobre que aquela descrição ela não consegue desenvolver tão bem. E talvez seja a necessidade de criar uma outra descrição a respeito do universo. Então, a gente está sempre em busca desse conhecimento e se tem uma profissão, né? Ou uma área que é humilde por natureza, ou pelo menos deveria ser humilde por natureza, é a ciência. Porque ela tenta descrever de maneira um pouco exata, beleza, Luan? Ela tenta descrever de maneira um pouco exata aquilo que ela não consegue ainda ter todos os elementos passíveis de serem descritos. Porque a cada novo dia tem novas coisas para serem descritas. Então, a física, ela precisa, a ciência como um todo, né, ela precisa de gente humilde para reconhecer que a gente está sempre aprendendo, né? Só mostrar um outro aqui. Esse aqui, então aqui esse que eu acabei de mostrar, ele mostra um pouco da grandeza do universo macro, né? Do universo macro. Cadê? Então tá aqui. Esse aqui provavelmente vocês já viram, mas, cara, isso dá para refletir bastante, tá? São as imagens do Google. Então nós temos esse universo macro aí, que às vezes nós não conseguimos descrever, né? Da vastidão dessa grandeza, que a gente está sempre descobrindo um pouco mais. E é para lá que a gente vai um pouco. Primeiro para o macro. Eu fico me perguntando assim, como é que a gente ainda consegue se dar conta dessa vastidão? Isso é loucura, você não acha? A gente consegue observar tudo isso. Ao mesmo tempo se maravilhar com tudo isso, ao mesmo tempo reconhecer que existe muito mais ainda para ser observado. Tá aí, o mundo macro, né? Pelo menos o conhecido até então. Seria um universo macro que a gente chamaria, assim, poderia chamar. Mas existe um universo ainda ínfimo, né, de coisas pequenas que às vezes a gente passa despercebido em relação a ele. E esse mundo micro aí, esse universo micro que a gente vai tentar mergulhar pelo menos poucos segundos desse vídeo aí. A gente não se dá conta às vezes desse mundo micro, né? Mas tá aí as pupilas, a íris, retina ali. Olha o micrômetro, né?
Aí os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, um micrômetro pelos cromossomos, vai formar o DNA ali. As órbitas aparecendo, dos elétrons, né? As órbitas dos elétrons. E agora o núcleo atômico, formado por prótons e nêutrons. E é claro, a gente sabe que existem coisas assim, menores do que prótons e nêutrons, né? Aí ele só cita alguns, mas parece que a cada tempo a gente está descobrindo coisas novas, né? Então, eu queria fazer... Veja como um vídeo ele é simples, né? Um vídeo como esse, mas consegue mostrar, por exemplo, a grandeza de tudo aquilo que é possível ser estudado e descoberto a partir de conhecimentos como a física. Então, é isso que é interessante de a gente tentar mostrar para os nossos alunos. Cativar eles de forma que eles consigam entender a magnitude, né? Que existe tanto o mundo macro quanto o mundo micro. Tem um texto do Blaise Pascal, né, aquele físico Blaise Pascal que estudava muito sobre pressão, inclusive a unidade de pressão é em homenagem a ele, né? 10 Pascal, 11 Pascal. E ele tem um texto chamado O Homem Perante a Natureza. E ele fala sobre isso. Ele fala que o homem perante a natureza é como se fosse, ao mesmo tempo, um ser infinito e, ao mesmo tempo, nada. Ele é um nada porque, quando ele olha para a vastidão desse universo que ele está conhecendo, os planetas, das galáxias, ele fica... Ele é um nada. Porque ele se percebe que ele vive numa região que está numa outra região, que está num planeta, que está num sistema solar, que faz parte de outros sistemas solares, que faz parte de uma galáxia, que faz parte de um conglomerado de galáxias. Ou seja, existe uma vastidão de grandeza que nós somos como se fosse nada. E o mais interessante é que o homem ele consegue se reconhecer, ele consegue perceber que ele é nada. Porque existe uma vastidão de coisas tanto descobertas quanto a serem descobertas. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que também nós somos um ser infinito. Infinito porque é como se nós tivéssemos... É como se nós fôssemos o próprio universo vasto. Porque dentro de nós, um mundo microscópico, existe uma série de fenômenos e efeitos físicos e científicos que a gente não consegue, talvez, descrever com toda a sua plenitude, está aí a mecânica quântica para tentar fazê-lo, mas nós estamos descobrindo, descobrindo, descobrindo e cada vez mais tentando descobrir mais e percebendo que, para que tudo aconteça como acontece, até para que você possa pensar, para que você possa piscar, para que você possa se movimentar, existe uma complexidade gigantesca de movimentos e efeitos atômicos para que tudo aquilo aconteça como tem que acontecer. Então, isso é um absurdo. E é esse absurdo que a física tenta, de alguma forma, contribuir para o nosso conhecimento humano. Contribuir para que a gente consiga descrever minimamente a grandeza desse vasto universo, tanto no seu mundo macroscópico quanto no seu mundo microscópico. Tá? Para a gente finalizar essa primeira parte e já a gente abrir para uma conversa, eu quero só ler para vocês um pequeno trecho aqui que vai nos ajudar também nisso. Na verdade, é um poema. Só ler aqui para vocês. Só abrir primeiro e já leio. E a gente consegue ter uma noção, só que um pouco mais artística, né, dessa grandeza que nos rodeia. Vou ler aqui para vocês, tá? Peraí.
ver se eu acho. Pesquisar aqui. Pronto. Peraí. Achei. Tá aqui. Que complexidade há em tudo que nos forma, desde aquilo que eu uso ou os efeitos subatômicos que vêm e me acordam. Hoje, acordei pensativo e inclinado a ser mais grato, refletindo no que dificilmente compreendo ou sequer tenho observado. Há em mim, por completo e em tudo, uma capacidade de eletrização, pois tudo é formado por coisas menores, em uma escala que está além do meu campo de visão. Se eu pudesse adentrar em uma viagem no que compõe a minha e a sua vida toda, oh, ficaria espantado que, em meio às minhas lágrimas e aos meus sorrisos, há infinitos milagres que nos moldam. Somos também um conjunto de partículas menores que agem e reagem, constituindo nossas reações. Somos parte de um mundo que, conforme as leis subatômicas, está acima de nossas compreensões. Se o professor pudesse apenas dar um zoom nos olhos do aluno em um dia qualquer de aula, estaria estupefato pela grandeza encontrada nas minúsculas partículas que, unidas, captam cor energizada. Mas que loucura uma informação percorrer milhões de átomos do seu cérebro indo e voltando. Se você compreendesse a complexidade que há em somente um piscar de olhos, estaria mais e mais a vida amando. Em vez de se perder em objetivos vazios e mazelas da sua ferida, saber que, se o núcleo fosse a bola do jogo do Flamengo, a casa do elétron, o Maracanã todo seria. Se seu egoísmo não fosse tão imenso a ponto de veres as coisas em preto e branco, notarias que, para enxergar as cores, há um malabarismo da relação do fóton no mundo quântico. Aprenderias a valorizar as coisas mais simples da vida, em vez de passar o dia todo choramingando para o amigo ou amiga. Imagina quanto o nosso dia seria diferente se considerássemos o universo maluco dos quarks e gluons em nossa mente. Ah, se os neutrinos pudessem parar suas velocidades espantosas para te contar o que já observaram. Seres humanos ingratos e tristes pelo dom da vida que, em vez de se maravilharem, a quantizaram, tornando cada vez menor seu sentido de viver, pelo toque incompreensível do artista ao seu redor e em si não reconhecer. Ou como seria diferente se nos inspirássemos na força nuclear fraca, que, mesmo sendo a menor, também produz uma regulação que deve ser considerada, de forma que não importam as circunstâncias que você enfrenta, mesmo na fraqueza ou pequenez, você pode desenvolver atitudes que a outros alimentam. Há tantas coisas que poderíamos aprender com as partículas subatômicas que existem, todos os dias, segundos e milhões. Peraí que estou me ligando. Todos os dias, segundos e milionésimos de segundo, elas nos rondam, formam e insistem. Há muitos motivos para sermos gratos do que sequer tenhamos imaginado. Até quando não valorizaremos as lições tiradas dos livros escritos de átomos, moléculas e células presentes no mundo criado? Então aí um textozinho, um poemazinho para a gente refletir. E aí eu quero fazer uma pequena pausa para a gente conversar. Depois a gente vai para o segundo momento aí da aula. O que vocês, em relação àquilo que eu botei lá no grupo do WhatsApp, como é que o que vocês acham que ferramentas foram utilizadas para a gente fazer uma apresentação dessa aula, no caso para os alunos do ensino médio, a ideia é imaginar que eles estivessem aqui, né? Que ferramentas a gente utilizou, qual sensação vocês acham que despertou para esse, ou melhor, que despertou em você? Teve alguma coisa que, sei lá, te chamou a atenção? E que outras ferramentas poderiam ser utilizadas também nesse momento de apresentação? Fique à vontade para comentar. Um de cada vez, tá, pessoal? Um de cada vez.
Ih, pessoal, tá um silêncio aí. Vamos lá. Alô? Alguém pra... Posso botar assim, Luan? Onde lá? Tá um silêncio. Eu não sei o que eu interpreto desse silêncio aí. Só viu um barulho. Abri o microfone e saiu. E aí, pessoal, fala aí. Professor, é porque eu fui no banheiro. O que foi que você falou, né? A Foi uma pergunta pergunta? que ferramentas foram usadas para essa Nesse vídeo apresentação? que você mostrou? Sim, o vídeo. Sim, toda essa parte aqui que foi. Tanto os vídeos quanto a leitura. Quais ferramentas foram utilizadas aí? Para ensinar sobre esse conceito aí, no caso, anos-luz. Não. Aqui é como se estivesse dando uma aula. Então, essa seria como se fosse o início da aula. Uma apresentação, entendeu? Da aula ainda nem começou. Isso aqui é como se fosse uma introdução. Sobre esse assunto, anos-luz. Não. Eu ainda nem apresentei o assunto para eles. Égua. Ainda nem Sei lá, apresentei. professor, curiosidade, instigou a curiosidade neles. É isso? Não, eu quero que vocês se imaginem como se fosse o centro de ensino médio lá. Teve alguma coisa que aconteceu, por exemplo, em relação a vocês? Teve alguma coisa que, não, eu não imaginei, não, isso aqui, interessante esse vídeo, não, isso aqui é... Qual foi a sensação de vocês, mas se imaginando como, sei lá, Alunos de ensino médio. isso. Se eu tivesse uma aula com um vídeo desse no início do ensino médio, eu ia achar demais. Entendi. Mal tinha aula de física também. Tipo o vídeo Romulo ia falou aí, falar né? também? É assim, professor. Eu que, tipo, eu sabia, né, como os professores no ensino médio chegaram a me falar que o universo é muito vasto, né? Como o senhor falou, é muito grande. Mas não com uma proporção, tipo assim, como esse vídeo, né, mostrou. Tipo, desde lá dos planetas e tal, para as estrelas maiores, para as Via Lácteas e tal. Desse jeito eu não imaginava. Eu achei isso bem interessante, sabe? Mostrar esse num vídeo de maneira que a gente nunca tinha visto, tipo, de maneira organizada, como tudo acontece. Como vendo os planetas menores para os maiores e assim sucessivamente. Uhum. Professor, Diga, Priscila. eu aqui estou me assistindo no ensino médio, então, porque eu não tinha noção dessa imensidão. E eu acho que se eu tivesse visto isso no ensino médio, quase eu não tinha professor de física, isso prenderia totalmente minha atenção na aula. E era bem difícil isso acontecer. Tipo, o vídeo com as imagens, mostrando direitinho, acho que prenderia bastante atenção. Bem dinâmico, diferente. E vocês perceberam que, por exemplo, como eu falei para o João ainda agora, eu ainda nem apresentei a aula de hoje. Eu não falei, por exemplo, que a aula de hoje, sei lá, vai ser de eletricidade, ou que a aula de hoje vai ser de temperatura e calor. Eu simplesmente introduzi. Gente, é como se fosse assim, é como se fosse esses marketing que vocês têm, por exemplo, quando provavelmente vocês assistem Netflix, esse tipo de coisa, né? Vou usar isso como exemplo porque é uma coisa que é mais do dia a dia de vocês. Mas, por exemplo, o Batman, o filme do Batman, por exemplo. O filme do Batman tá aí rolando a propaganda desde do início do ano. E vai ser lançado só ano que vem. Ainda não foi. Saiu só um trailer recentemente, aí um tempo atrás, mas antes do trailer já tinha falado que, olha, vai ter um filme do Batman. Olha, Robert Pattinson. O pessoal discutia, né? Mas você não tinha os elementos do que o filme ia compor. Então, é a mesma coisa em relação a isso. Eu estou apresentando uma introdução para eles daquilo que a física trabalha, mas eu ainda nem falei para eles aquilo que a gente vai trabalhar naquela aula. A ideia aqui é só mostrar para eles a grandeza desse universo que a física tenta descrever e, a partir daí,
tudo que eu colocar aqui para eles pode ser um assunto da temperatura e calor, ou um assunto de eletricidade, ou seja lá o que vier, eles vão ter a ideia em mente de, cara, olha como é diferente, por exemplo, hoje em dia, às vezes o aluno ele fica assim pensando, né? Eu não vou entender física. Só que numa forma negativa, de que ele não é capaz de entender física mesmo, porque é muito difícil. Mas aqui eu estou propondo a mesma coisa, que ele diga assim, cara, eu nunca vou conseguir entender a física 100%. Porque nem os físicos entendem 100%. Eles estão continuamente conhecendo a respeito do universo. Olha só sobre o que tudo isso que pode acontecer, que pode ser estudado. É impossível eu entender física 100%. Mas, cara, eu quero pelo menos entender o mínimo possível. Então já instigou de alguma forma a mesma ideia, né? De que eles não vão entender 100%, mas de que pelo menos agora eles vão ter o mínimo de curiosidade para tentar verificar, né? Mais alguém quer comentar em relação a esse primeiro ciclo aí, tudo que foi apresentado? Beleza. Então, que ferramentas eu utilizei? Se vocês pudessem me dizer pelo menos 3. E galera, Professor, diga. como seriam as ferramentas que o senhor está falando? Seria, por O que eu exemplo, utilizei um até agora para data show, por exemplo, nesse, para nesse apresentar o vídeo por exemplo, na vídeo. sala de Vídeo é aula, um entendeu? tipo de ferramenta. Apresentou um vídeo, né? Que outras Então, ferramentas? tipo, o senhor usou ferramenta gráfica, sei lá, gráfica, né? Você pode dizer assim. Um vídeo audiovisual. Mostrando, isso. Mas, Mostrando como funciona. uhum. Mas que outras ferramentas foram utilizadas só nessa introdução? Depois do vídeo continuou. Que mais outras coisas foram apresentadas? Imagens do Google. Sim, isso. Poema também. O poema, a leitura de um poema, gente, às vezes a gente perde essa noção aí do quanto a escrita, né, ou a leitura de alguma coisa escrita, ela tem o seu poder também, né, da literatura. Então, eu li um poema e esse poema foi usado ali para tentar trazer uma reflexão. Tem coisas ali, por exemplo, tem frase ali sobre malabarismo no mundo quântico. Eles não vão entender 100% o que eu estou falando, gluons e tal, mas ainda que eles não entendam 100% esses elementos eles já estão sendo introduzidos. Talvez eles não entendam os elementos, mas eles entendem a situação que eles vivem, que foi narrado ali, a falta de gratidão, o chorar, enfim, tudo aquilo que foi descrito ali, né? Então, eu estou introduzindo alguns elementos importantes da física dentro de uma narração. Então, isso é uma ferramenta também que às vezes a gente não aborda tanto. E tem muitos textos que dá para usar. Se não der para usar, se você já usou todos os que tem disponíveis, crie o seu. Se você já criou o seu, crie outro. Pegue também tem vários, aquele na aula, teve uma aula que a gente viu do pálido do ponto azul, né, do Carl Sagan. Então tem vários. Tudo vai depender da qual é a proposta, daquilo que você quer mostrar. Nesse caso, eu queria mostrar um pouco da vastidão do conhecimento científico, daquilo que ele estuda, em relação e como a gente se relaciona com isso, né? Falta uma, pessoal. Tem uma outra ferramenta que eu utilizei aqui nessa introdução e às vezes passa despercebido. Qual foi? Não lembro? Foi entre vídeo e o poema.
Então tá aqui o primeiro. Tranquilo. Eu vou já falar e me fala se lembra, Camille. Lembra do momento que eu falei do Blaise Pascal? Que tem um livro dele, e que nesse livro tem um trecho que ele fala, ele reflete sobre o homem perante a natureza, de que ele fala que o homem é ao mesmo tempo um nada e um infinito. Um nada quando ele repara a vastidão do universo e um, e um infinito quando ele percebe que existem universos dentro dele que fazem com que ele 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 viva, né? O caso dos átomos e tal. Então, eu estou usando um elemento da história da física e que às vezes a gente não usa. Eu estou falando de um texto de um físico. Eu estou falando de um livro de um físico, que é o Blaise Pascal. E como esse físico percebe a natureza. Então, eu usei ferramentas audiovisual. É porque às vezes a gente não para refletir em relação a essa coisa, mas são 3 elementos que eu usei aqui. Só para fazer essa apresentação. 3 é um poema, né? Leitura de poema. Então, eu simplesmente na introdução eu usei 3 ferramentas diferentes aí. E qual é o propósito dessas ferramentas? Instigar eles. E eu estou trabalhando a física, porque eu estou citando o objeto de estudo da física, que é o mundo macro e o mundo micro. Eu estou citando um físico, o pensamento dele, como ele descreve a natureza, e eu estou descrevendo um poema, que é como se fosse uma linguagem mais voltada para a sensação humana a respeito de alguma coisa, mas que contém elementos da física. Beleza? Então, reparem isso. Algum comentário, enquanto eu abro aqui um PowerPoint para a gente ir para o nosso segundo ciclo? Cri, cri. Não? Tranquilo? Favorável? Veja como tem um planejamento por trás, entendeu? Para o aluno não precisa ficar evidente aquele planejamento. Às vezes a gente olha, não, cara, foi legal essa introdução, mas a gente não percebe que por trás tem todo um roteiro. É igual um filme. Um filme, às vezes, eu tenho uma cena que nos toca, mas toda aquela cena é pensada, a câmera e tal. E a gente, como professores de física, a gente precisa também fazer um planejamento aí. Então, para finalizar, usei um fenômeno audiovisual para mostrar o objeto da física, trabalhei a história, citei um físico para falar qual é o pensamento de um físico em relação àquilo que ele estuda, e coloquei um poema para trazer a percepção de um ser humano, as sensações se relacionando com esse tema aí, com vários elementos da física, né? Então vamos lá para a segunda etapa aqui. Tá, cadê? Deixa eu abrir aqui o PowerPoint. Pronto. Tá. Eu só peço para vocês que, por gentileza, me avisem se falhar aí, tá? A internet. Então tá aqui. Então, se tudo é formado, existe um mundo macro e um mundo micro, mas dentro desse mundo macro, desse mundo micro, dentro desse local onde você está sentado, dentro do seu cérebro, tudo é formado por átomos. Ver o seu corpo, a sua mão, tudo é formado por átomos. Então, é interessante a gente poder descrever isso. Por exemplo, a água, H2O. O que é o H2O? São H2, 2 átomos de hidrogênio, O, com um de oxigênio. NaCl, lembra daqui, ó, aqui, por exemplo.
H2O. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a água é formada por átomos também. É a mesma coisa o cloreto de sódio, né? O Na, deve ter cloro e outro de sódio, Na. Então, aqui você tem toda uma... Deixa eu apagar. Tudo é formado por átomos. E como esses átomos eles estão estruturados, vai revelar esse mundo formado por diversas coisas diferentes. Então, as coisas elas são diferentes pela forma como esses átomos eles estão estruturados entre si. Mas, se a gente pudesse pensar quem eram as primeiras pessoas que descreviam a respeito desses átomos, eram os gregos, né? Então, você tem aí, por exemplo, Aristóteles. Lá no século 4 antes de Cristo, tá? Então, dos gregos você tinha o Leucipo e Demócrito. O Leucipo e Demócrito, ainda no século 5 antes de Cristo, eles que falaram essa palavra, átomo. A, tomou. A é não. Tomo, divisível. Então, eles tentavam olhar para os objetos, para uma pedra, para a areia, para tudo aquilo que estava ao redor deles e para aquilo que formava eles. Então, eles pensavam assim, poxa, tudo deve ser formado por uma coisa muito pequena. E se eu cortar isso, e cortar, e cortar, e cortar, vou chegar no elemento mais elementar, digamos assim, aquele que é impossível ser dividido. Então, quando eu chegar nesse coisa que é impossível ser dividido, que é o elemento primordial, né? Então, nós teríamos o átomo, ou seja, aquilo que é não divisível. Então, eles descreveram isso, Dalton, em 1803, trabalhou a ideia de que seria como se fossem petecas, né? Ou bolas de bilhar, seriam bolas bem maciças, e que esse átomo, ele seria assim. Tanto que até a ideia do Dalton, daltonismo, né? Deixa eu só... Peraí, que alguém está... Diga lá, Henrique. Diga, Henrique. Pode falar, Henrique. Alô? Estão me ouvindo, pessoal? Professor, foi sem querer. Sim, professor. Não, tranquilo, tranquilo. Fique à vontade, pessoal, pode falar aí. Então, aí nós temos aqui o Dalton, né? E aí, do Dalton, depois dessa descrição de como é que seria tudo que forma esse universo, macro, micro, enfim, tudo, nós teríamos... foi a Camille, né? Perguntou em relação a essa introdução, se seria interessante usar sempre. Camille, pelo menos uma vez. Para que eles tenham uma ideia dessa ideia audiovisual ali, do tamanho do universo, é interessante mostrar. Pelo menos uma vez para sua turma. Porque aí eles conseguem enxergar, né, a comparação do tamanho da Terra, por exemplo, em relação a outros planetas e estrelas e ao universo como um todo, pelo menos até o universo conhecido, né, até hoje, né. O Thomson, ele foi o descobridor do elétron. Então, o Thomson ele vai tentar comparar como se fosse nos livros falam que é pudim de passas, né, mas eu prefiro chamar de panetone. Então, ele vai dizer que existem as cargas positivas e as cargas negativas por entre esse panetone, digamos assim. E o Ernst Rutherford, em 1911, vai estar trabalhando sobre isso. Ele vai descrever que a estrutura do átomo, ou seja, o átomo, você já consegue perceber que tem uma diferença, né? Por exemplo, aqui o Leucipo e Demócrito, que foram os primeiros a falar, eles achavam que era indivisível. E aqui você já tem a parte de Thomson, da descoberta do elétron, que existem elementos menores compondo esse átomo. E aí o Rutherford vai dizer que é como se fosse um planeta, um sistema solar, em que você tem um núcleo, que seria, por exemplo, o Sol, né? E os planetas girando ao redor desse Sol.
Então, você tem aqui o próton e o nêutron formando esse núcleo aqui. E ao redor dele, você teria os elétrons orbitando aqui. Esse modelo ficou conhecido como planetário justamente por isso, porque é como se fosse o sistema solar, né? Não porque solar é aqui também, né? Enfim, em qualquer lugar. E o Niels Bohr, aqui em 1913, ele vai tentar descrever esse átomo explicando melhor, porque ele vai trabalhar a ideia que vai dar toda a base para aquilo que hoje é chamada de mecânica quântica, né? O que o Bohr vai tentar propor aqui? Ele vai dizer que você tem um núcleo, como já estava sendo dito ali pelo Rutherford, é formado por prótons e nêutrons, e você teria essas órbitas aqui, e que os elétrons eles estariam orbitando aqui, claro. Porém, ele só poderia orbitar exatamente nessa trajetória aqui. Ou nessa, ou nessa, ou nessa. Então, todo esse vazio aqui, essa parte branca, por entre essas órbitas, o elétron nunca poderia passar, ele é proibido de passar aí. Então, qual é a conclusão disso? É que, por exemplo, toda vez que você tem um elétron aqui, né, apresentado nesse ponto vermelho, quando ele recebe uma energia, ele salta dessa órbita, por exemplo, para essa. Mas se ele receber muita energia, ele pode saltar dessa para essa. Mas esse salto, o elétron não faz isso aqui e vai passando. Ele some dessa e automaticamente aparece nessa outra camada. Isso ficou chamado como salto quântico. Então, o elétron sai daqui e aparece aqui. E quando ele perde energia, ele desce uma camada. Então, você tem aqui várias camadas, K, L, M, N, O. É por isso que lá na química, não sei se vocês já viram isso, mas lá na química, lembra isso? Que quando a gente vai fazer, por exemplo, a distribuição eletrônica, você tem várias camadas, né? Você tem o K, o L, o M, o N, o O, o P e por aí vai. E qual é a ideia da distribuição eletrônica? Lembra disso que vocês estudavam? Ah, não sei o que, é 1s2, 2s2. E aí você ia para tentar descobrir qual é a camada que ele faz parte. E aí, se você depois você consegue descobrir qual é a camada, olha aqui. Se você descobre qual é a camada que ele está, qual é a órbita, você sabe aqui, ó. Se ele está na K, ele está aqui, o elétron. Se ele está no L, ele está aqui. Se ele está no M, ele está aqui. Então você consegue determinar, em relação àquele átomo que está sendo estudado, qual é a camada que o elétron está, qual é a órbita que o elétron está presente. Então, tudo certo aí, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tudo certo? Sim, professor. Então, aí para finalizar aqui essa parte aqui, ó, antes de mostrar o que eu ia mostrar, só mostrar isso aqui. Então aqui você tem um resumo histórico em relação a toda essa descrição sobre o átomo. Aqui você tem o que os gregos, né? Quando eles trabalhavam a ideia dos 4 elementos, você tinha os elementos que eram a água, ar, fogo e terra. Então, por exemplo, é por isso que a pedra ela cai, porque segundo eles, a pedra ela vem da terra, então ela retorna para a terra. O peixe ele tem uma essência da água, então por isso que ele morre quando tira ele de lá. E por aí vai, entendeu? Então eles explicavam tudo a respeito dos 4 elementos. E aí depois você tem o Demócrito e o Leucipo, que vão descrever, existe um elemento, que não é os 4 elementos aqui, mas que é um elemento indivisível, que compõe tudo que existe, que seria o átomo, né? E aí o Dalton vai descrever esse átomo como se fosse essa bola maciça. Vê que olha a diferença de 5 a.C. para 1803 voltar essa discussão do átomo, né? E aí depois você vai ter o Thomson, né, que introduziu a ideia das cargas elétricas modelo atômico, porque ele é o que descobre de fato o elétron. E aí depois o Ernst Rutherford, que vai trabalhar essa ideia do modelo planetário. O Niels Bohr, esse modelo
gente, é loucura, né? Existe a loucura. E olha só para finalizar, o elétron não pode passar por aqui. É isso que ficou chamado de quanta, da ideia inicial de quântica, né? É porque o que é um quanta? É como se fosse um pacote de energia. Então, ele recebe um pacote de energia, por exemplo, daqui. Esse pacote, ele é como se fosse um pacote fechado. É um valor específico. Então, se é esse valor específico, ele nunca pode vir daqui para cá. Porque ele recebe um valor específico. Se for uma unidade, ele vai daqui e para aqui. Se for duas, ele aqui. Então, tudo tem a ver, é um valor fechado, né? Que ele recebe de energia. Então, aí vai dar toda a base para a mecânica quântica. E aqui o Summerfield ele vai tentar apenas descrever como formas elípticas e não circulares, como o Bohr. Então, aqui seria uma ideia dos modelos atômicos, né? E aqui deixa eu mostrar para vocês um simulador que pode ser utilizado lá para eles. Inclusive, pode liberar para eles mexerem, tá? Os alunos mexerem. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui e posso pedir para que eles desenvolvam É muito mais fácil você explicar a estrutura atômica a partir daqui, ó, do que você só deixar como está e... Então, por exemplo, eu pego, por exemplo, coloco um núcleo formado por um próton, aí pergunta, o que está faltando aqui, pessoal? Está faltando um elétron, né? Pá, aqui o elétron. Só que você está observando aqui os símbolos, né? O símbolo, veja uma coisa, quando eu tiro o elétron, ele fica H+, ó, fica mais um ali. Então, mais um é uma falta de elétron. Você já está introduzindo uma ideia que lá na frente, quando estiver trabalhando eletricidade, vai ficar muito mais claro para ele. Porque você já está mostrando aqui, ó. Olha, pessoal, olha como está esse mais um aqui. Mas o átomo está estável, né? Coloco aqui o elétron. Agora o átomo está neutro. Por quê? Porque a quantidade de próton é a mesma que a de elétron. Pronto. Ele não está neutro. Tá? Você não precisa explicar tudo aqui. Você vai explicar isso quando estiver trabalhando já a eletricidade. Então, você pode já dar uns spoilerzinhos. Pelo menos deixar no ar, né? E aí, gente, o que está faltando? Ó, o neutro aqui, ó. Não, nem coloca o neutro. Vamos colocar mais um próton. Pronto, agora ficou instável. Aí pergunta por que ficou instável? Porque precisa de um neutro ali no núcleo. Senão ele fica instável. Tá? Agora ele ficou estável. Mas você percebe que está faltando um elétron, né? Quando você coloca um outro elétron, aí aqui o zero, ó, estabilizou, né? Já não está com mais um ali, ó. Se eu tirar um elétron, vai ficar mais dois, ó. É por isso que elementos químicos, por exemplo, que, sei lá, deixa eu pegar um exemplo de um elemento químico, eu vou colocar aqui no chat. Cadê? Tá. Vou colocar um elemento, sei lá, o Elian. Eu tô inventando, tá, pessoal? É só pra gente pegar aqui o Luan Andrade. O Elian. O LAN, né? Vamos dizer que esse elemento químico aí, eu colocar um LAN com... Né? Aqui, ó. Porque não dá para me escrever ali, eu queria escrever aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Bora fazer de novo. Aqui o próprio, depois eu escrevo. Tá estável. Coloca um nêutron, beleza. Então eles podem ir mexendo, né? Podem ir fazendo lá. Veio que eu tirei o símbolo aqui. Você pode começar primeiro sem um símbolo, depois você pode fazer com um símbolo. Tá mais, né? Então, agora
coloca a mesma quantidade. Pronto, agora a mesma quantidade de elétrons e prótons, então o átomo está neutro. Né? Agora, isso aqui é interessante quando você for trabalhar, por exemplo, com eletricidade. Eletricidade, né? Você mostra que, por exemplo, quando você tem um elétron a mais, ele está carregado negativamente, né? Aqui, ó. Está carregado negativamente, por exemplo. Aqui, ó. Pronto, ele está com um elétron a mais, ó. Uma carga negativa a mais. Agora, duas cargas negativas a mais. E toda vez que você aumenta a carga negativa, aparece aqui o menos 2, né? No caso, se eu colocar mais um, vai ficar menos 3, e por aí vai. Né? Então, você pode pedir para eles construírem e tal, e mexendo nisso aí. É uma coisa interessante. Aí você vai aumentando. Ficou instável. Tá faltando o quê? Beleza. Ficou instável ainda. Tá faltando o quê? Pronto, agora ficou estável. E você tem 3 nêutrons, né? Só que você tem mais elétrons. Você tem 5 elétrons. Então, é interessante você aumentar mais um próton. Pronto. Mais um. Agora o átomo está neutro, que a quantidade de prótons é a mesma que a de elétrons. E por aí vai, né? Você pode mostrar para eles isso aí. Aí tem joguinhos aqui que você pode usar. Beleza, só para matar aqui. Nessa segunda etapa aí, finalizando isso aqui. Que ferramentas eu usei? E... deixa eu só mostrar aqui para vocês. Lousa. Pronto, estou criando uma Persian aqui, uma lousa, tá? Só para mostrar aquele negócio lá do... Então, você tem, por exemplo, um elemento químico inventado aqui, que, claro, não existe, mais um AN, mais 2, né? Quer dizer que ele está carregado positivamente. Ele está com falta de 2 elétrons. Quando eu coloco 2 elétrons, ele vai ficar neutro, o átomo. O átomo não. Mas se ele tiver com excesso de elétrons, no caso 2 elétrons a mais, ele fica aqui menos. Aí você vai criar conexões na cabeça dele. Porque ele estuda isso na química. Ele já estudou provavelmente isso. Mas ele não entende. Aquele negócio que eu falei para vocês, né? Da distribuição eletrônica para saber se ele está no K, no L, no M, no N. Às vezes ele está fazendo isso no automático só para passar na prova, mas ele não entende o porquê ele está fazendo aquilo. Então ele agora consegue compreender quando ele estuda o átomo de Bohr. Diga lá. Então, Então agora você consegue criar conexões entre a química e, no caso, a física, né? Para essa segunda etapa, algum comentário, alguma coisa aí? Então, bora para o terceiro ciclo agora. Então, veja o que eu fiz. Eu comecei com um vídeo do vídeo. É claro que a gente está parando aqui, está comentando, tá? Então, é claro que numa aula normal a gente não faria tantas interferências aqui. Inclusive, eu estou mostrando algumas coisas que podem ser utilizadas na eletricidade. Já estou dando exemplos, mas não quer dizer que você vai precisar fazer isso na sua aula. Só estou dando algumas ferramentas aqui. Então, desculpa, eu comecei com um vídeo, falei da parte histórica do Blaise Pascal e depois falei de um poema. Agora eu já trabalhei a estrutura atômica, que é aquilo que forma todo esse macro e micro, que a gente viu, essa grandeza. E aí, como é que isso se estruturou na história, como é que eles descreviam o átomo. E agora, depois eles aprenderam a mexer num átomo no simulador ali, rapidinho. Tá? Agora, só para a gente finalizar essa parte aí, eu tenho 2 opções, pessoal. Eu posso dar 2 aulas para eles. Como assim, professor? De todo esse caminho que a gente fez, a gente pode dar 2 aulas. Ou posso dar uma aula para eles de temperatura e calor. Por que temperatura e calor? Porque temperatura e calor
trabalha com moléculas. E o que são moléculas? É o conjunto de átomos. Pronto. Então, quando eu estiver falando de agitação, grau de agitação das moléculas, já vou falar H2O. O que é o H2O? É 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. Isso é uma molécula. Então, essa é a molécula de água. Então, quando eu estiver falando de grau de agitação das moléculas de água, eu estou falando de H2O, de 3 átomos juntos ali, unidos com outros 3 átomos do mesmo tipo, que formam moléculas, e essas moléculas estão se agitando. Aí eu vou falar de temperatura com eles. Ou eu posso falar de um outro tema. Eu posso falar... Porque na eletricidade a gente vai trabalhar com elétrons. Mas eu já falei de elétrons para eles. Então veja como a introdução lá, mais a ideia da estrutura atômica, pode servir para vocês, tanto para dar uma aula de eletricidade, quanto uma aula de temperatura e calor. Aí você poderia perguntar, mas professor, dá tempo de fazer isso? Veja bem, eu já expliquei para eles todos os fundamentos. Então, por exemplo, nós temos 4 minutos. Bora fazer uma coisa bem de flash aqui. Eu estou com minha xícara de café, rapidamente a respeito de temperatura e calor. Eu estou com a minha xícara de café, sirvo um café para eles, né? Por do intervalo da primeira aula, sirvo um café. Tá aqui, ó. Sirvo um café. E depois pergunto para eles por que o meu café, ele não tá mais tão quente quanto no início da aula. Eu posso chegar lá já servindo o café e depois de mostrar esse vídeo e tudo mais, perguntar por que meu café já não está mais tão gelado. E aí entra naquela metodologia lá, por exemplo, dos treinamentos pedagógicos, que podem ser a ideia do café, né? Eu vou explicar para eles a respeito do quente. Gente, o que é a temperatura? Então, eu posso usar várias ferramentas. Por exemplo, eu posso usar essa ferramenta, um outro simulador aqui para me auxiliar. Gente, então, se os átomos juntos compõem as moléculas, tá aqui, ó, você tem esse conjunto aqui de moléculas, o que vai acontecer? As moléculas elas vão ficar muito agitadas. Deixa eu pegar da água. Pronto. Quando eu começo a aquecer, essas moléculas elas ficam tão agitadas que elas vão se debatendo entre si. É quando você coloca, por exemplo, água para ferver do café, né, antes de fazer. A água vai fervendo, então as moléculas de água elas começam a se agitar. Então, essa agitação está sendo ocasionada pelo quê? Pelo aumento da temperatura. Mas, por outro lado, se eu esfriar isso aqui, deixa eu botar aqui um sólido. Pronto, olha o sólido. Estou esfriando. Estão menos agitadas. Elas estão mais paradinhas ali. Elas têm um movimento intrínseco a elas, mas não é tão grande assim. O que isso quer dizer? Que quanto maior a temperatura das moléculas, mais agitadas elas ficam. Da mesma forma, quanto menor a temperatura, menos agitadas elas ficam. E aí eu faço esse exemplo para eles aqui. Da mão, né, por exemplo. Então, se você tem um objeto, qual desses dois está mais agitado? Aí eles vão falar, essa aqui. Ou, qual desses dois está com maior temperatura? Eles vão falar esse aqui. Por quê? Porque está mais agitado. Aí quando eu vou falar, por exemplo, sobre calor, eu nem falo sobre calor, eu falo sobre transferência de energia térmica. Porque eu deixo para quando eu termino de falar de temperatura, da aula de temperatura, no final que eu falo, depois de explicar tudo sobre transferência de energia térmica, por exemplo, aqui, ó. Aí eu falo para eles, por exemplo, quando eu pego esse objeto em contato com esse, aí você tem uma transferência de energia térmica desse para esse até que os dois fiquem agitados na mesma forma, ou seja, passam a estar em equilíbrio térmico. E aí, gente, só para a gente já vai finalizar, só um instante. Uma das ferramentas que eu utilizo é essa aqui, ó. E pode parecer loucura, mas dá certo. Essa aqui, ó.
Poxa, pior que não tá aqui, tá no meu pendrive, mas eu vou botar aqui no YouTube rapidinho. Não vou mostrar tudo, só vou mostrar a imagem para vocês, já que não dá tempo. Não sei se vocês já viram Cavaleiros do Zodíaco. Já sim, professor. Hã? Já sim, professor. Já sim. Já, Aí, poxa, aí a aula fica top, porque tu tá falando de anime e é uma coisa interessante, porque tu consegue mesclar um pouco de física com anime, né? E é interessante esse anime, pelo menos essa cena aqui. Eu não vou mostrar todo, tá, gente? Eu só vou mostrar o vídeo aqui para vocês terem a referência. Porque ele vai mostrar a luta completa Vamos, meu mestre. do Yoga com o mestre dele. Eu Aí gostaria de demonstrar. tem um momento, olha minha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Presta atenção. Algum tempo ele Se disse não, que é todo perfeito para uma aula de física sobre temperatura. Vou desligar meu áudio. abaixo de zero. Para contextualizar, porque eles estão querendo A minha perna esquerda está absoluto congelada. no poder deles. Aí eles vão explicar física aí. Então você pode usar esse trecho para poder explicar, né? Qual é o zero absoluto, Yoga? Vamos, responda-me. Zero absoluto, zero absoluto. Escute, Yoga. O zero absoluto é a temperatura que congela tudo e que é de 273 graus centígrados abaixo de zero. A essa temperatura, todo e qualquer movimento molecular se detém. Uma vez há algum tempo, ele disse que toda substância é feita de átomo. É isso mesmo, como as pedras, as flores e o corpo, tudo é feito de átomo. Aí tudo vai se encaixando para ele, porque tu já falaste sobre átomo. Entendeu? Certo? E então cada um dos átomos se movimenta intensamente e de forma aleatória. A temperatura nada mais é que a escala para mostrar a atividade dos átomos. Se o movimento é grande, a temperatura da substância sobe. Entretanto, se o movimento é lento, a temperatura desce. Será que você está entendendo, Yoga? Se quiser congelar. Aí ele vai explicar tudo isso, é bem interessante. Depois ainda vai falar sobre as diferenças dos materiais, que tem materiais que aumentam mais rápido ou diminuem mais rápido de temperatura e outros que não, porque eles vão falar sobre armadura de ouro, armadura de bronze, e aí você consegue explicar para eles a respeito dessa mudança de temperatura que depende do material. Cada material vai ter... Então, quando você for trabalhar, por exemplo, a ideia da convecção, corrente de convecção, né? Como, por exemplo, a areia, ela esquenta mais rápido de manhã e a água demora mais, você pode introduzir isso aí falando sobre o Yoga, falando sobre a armadura, porque o ouro ele vai demorar mais para poder congelar do que a armadura de bronze, por exemplo. Aí você explica que, ele mesmo explica lá, que os materiais eles se diferem nessa mudança de temperatura. Existe uma determinada resistência a uma mudança de temperatura de determinados objetos. E é assim que funciona na areia. Então você pode começar com uma pergunta, alguém me explica por que funciona. Aí você traz o Yoga para responder e depois, é isso, pessoal. A areia ela é um material diferente da água. A água ela resiste mais à mudança de temperatura, então ela demora para mudar a temperatura. A areia não, ela é dada, ela já muda logo a temperatura. Se está de manhã, ela fica quente. Se está à noite, ela fica fria. Isso quando você for trabalhar propagações de calor, né? E aí, então, são algumas ferramentas que a gente pode trabalhar. Então, é um dos temas que a gente pode sair a partir dali da estrutura atômica. Outro tema é a eletricidade básica, né? Que a gente pode trabalhar também a partir dali, discutindo elétrons, discutindo... O que é eletricidade? Você pergunta, por exemplo, o que é eletricidade? Eles vão falar, a eletricidade tem a ver com elétron, né? Eles vão conseguir chegar a isso, talvez. Mas depois, tá, e eles vão falar, a eletricidade tem a ver com o quê? Você pergunta, ele vai falar, TV, celular. Vocês vão ter que falar, não, a eletricidade não tem a ver com TV, com celular, com tecnologia.
A eletricidade tem a ver com tudo. Por quê? Porque tudo tem átomo. E o átomo é nele que tem os elétrons. Então, a eletricidade tem a ver com os elétrons. Se tivesse tecnologia ou não, ia ter eletricidade. Tá? E aí você pode trabalhar também desse viés de eletricidade a partir de tudo que foi discutido lá na ideia dos átomos e começar um novo conteúdo. Né? Gente, nosso horário está muito... Eu comecei tarde realmente hoje, peço desculpa. Nosso horário está um pouco avançado, mas eu queria só abrir para pergunta, para comentário e para a gente finalizar a aula de hoje. E na aula que vem a gente tentar produzir uma aula de vocês aí. Pelo menos vamos tentar para ver como é que a gente pode trabalhar. Então, eu quero que vocês me falem, e aí, o que vocês acharam dessa aula de hoje? Alguma ferramenta que dá para usar, que foi legal para vocês, interessante que vocês ainda não viram usando, ou que outra ferramenta que pode ser abordada e que não foi abordada, rapidamente para a gente finalizar a aula de hoje. Cri, cri. Professor, Diga. eu acho que um vídeo, ele é... Por exemplo, o vídeo que o senhor colocou, né? Ele implementou a aula de uma forma bem eficaz, não foi? Oi? Sobre o vídeo que o senhor colocou, por exemplo. Por exemplo, eu dava a explicação, né? Eu perguntava e aí o aluno, quando ele não sabia, eu mostrava o vídeo, um exemplo sobre no anime, né, do Cavaleiro do Zodíaco Uhum. fala. Ou seja, um vídeo, ele pode complementar uma aula de uma maneira bem legal, né? Sim. Você viu que vocês podem usar como uma introdução, vocês podem usar como uma pergunta, vocês podem usar como uma resposta, vocês podem usar elementos diversos em momentos diversos. A gente não precisa apenas usar como uma introdução. Ah, não, tem que conquistar o aluno, botar um anime. Não. Você pode utilizar como uma ferramenta. Então, quando eu for trabalhar propagações de calor, por exemplo, na próxima aula, eu ainda vou falar, digamos, na próxima aula que eu, com eles, porque aqui, como não deu tempo, né? Infelizmente, mas daria tempo se fosse uma aula normal com eles, que a gente não estaria parando. Então, a gente ia chegar. Qual era a ideia dessa aula? Era chegar até transferência de energia térmica, explicando tudo isso, mostrando o café, explicando no final, e depois dizer para eles o que é transferência de energia térmica. Não, aí perguntar, e o que é calor, pessoal? Aí depois eu explicava que o calor é isso, é a transferência de energia térmica que acontece quando tem dois objetos com temperaturas diferentes. Eles ficam, então é isso que é calor. Aí eu termino a aula perguntando, então eu posso dizer eu estou com calor? E não respondo, deixo eles se virarem pensando. Porque a gente já responde logo, né? Não, porque a gente quer falar. Deixa eles se virarem com a pergunta. A nossa ideia não é responder. Nossa ideia é criar perguntas neles, para eles investigarem. E também, ainda que a gente não fale, não, pesquisa. Só o fato de você ter falado isso já vai instigar eles. Alguns vão pesquisar. Enfim, né? Então, mais algum comentário para a gente finalizar aí, pessoal? Por favor, comentem, falem alguma coisa. Finalizem aí para a gente finalizar. Professor, Diga lá, Camila. a gente poderia utilizar música também? Não, deve, Camila. Deve. Você pode usar as mais variadas ferramentas. Sabe uma ferramenta que às vezes a gente não usa? Pintura. Eu dei uma... Gente, porque vocês não são de 2019, né?
na disciplina de 2019, sabe como eu comecei a disciplina de 2019 de processo didático? Porque a disciplina de processo didático é para a gente falar sobre a arte de ensinar. É isso que é didática, segundo Comênios. É você discutir a arte de ensinar, como se ensina. Então, para me falar sobre a arte de ensinar, sobre a didática, eu iniciei com eles com uma música. Que música foi? Vivaldi. Vivaldi, os três momentos do Vivaldi. Sim, dá para usar paródias também. Mas, bem, eu vou dar aula por terminada, mas eu vou só mostrar aqui. Tá? Só para... Pode ficar à vontade, tá, pessoal? Se precisar sair, pode ficar à vontade. Só mostrar aqui essa última coisa aqui, como uma música pode ser utilizada para explorar uma determinada disciplina. No caso, eu usei essa aqui para trabalhar a ideia do processo didático. Por exemplo, você tem aqui o Vivaldi, né? Tá aqui. Opa, caiu aqui, caiu tudo aqui. Voltou aí. É top essa música. Tinha caído. Professor. Aqui. É top essa música aí. Eu usei como uma introdução para a nossa disciplina, no caso da turma de 2019. Ah, como é? Como é o negócio? É os quatro... É o verão, o outono, as 4 estações. Então, aqui é o inverno, tá? Ouvi. Pesadão. Pronto, eu acho que agora... Deixa eu dar um F5 aqui. Então, a ideia dele é trazer qual é a sensação do camponês à medida que você tem as estações chegando. O verão, o inverno, o outono. E nesse do inverno, é bem interessante. Cadê? Deixa eu olhar aqui. Vai ser menos pesado. Pessoal. Pronto, vai. Agora cheguei agora. Imenso. Pronto. Será? Coloque em outro vídeo, professor, assim eu volto de novo. Acho que deu bug, né? Tá. Aí.
Ah, pessoal, não vai. Fique à vontade, tá? Se você precisa. Bug. Deixa eu abrir uma outra janela. A época de Black Friday do cursos online é a melhor da história. Mas pode ficar à vontade se você 50 precisar centavos sair, por tá? dia Só vou para comentar mudar esse a último sua aqui e vida. a gente já finaliza. Então as músicas, elas tentam expressar alguma coisa, né? Não vou nem aumentar a tela quando... Observa o vento, né? Meio contraditório. Um suspense, ó. Tá um frio, tá começando um frio muito grande. Só que ele não tá em casa, ele tá na rua, então ele começa a correr, ó, pra de alguma forma se aquecer. Ele vai mexendo o corpo. Ele vai em direção à casa dele, né? Tem que chegar antes que ele morra de frio. Então ele tenta tocar isso para que os camponeses da época dele e as pessoas que não são camponeses possam entender a realidade do camponês. Aí de novo vai vir, ele vai... Deixa eu passar essa parte aqui. Aí ele vai se... Ó. Se aquecendo, né? Senão ele morre de frio. Então ele tem que mexer o corpo dele. Correr. Aí o segundo movimento já é o momento que... Ele já tá na casa dele. Ó, olha como isso é incrível. Ele tá na casa dele, diante da fogueira. E aí, lá fora tá chovendo. Olha. Chuva lá, as gotas de chuva caindo. Nos violinos atrás. Isso é chuva lá fora. Mas ele tá bem aquecido do lado de dentro. Olha meu dia, bem aquecida, confortante, né? Tá ouvindo? Isso aí é a chuva. Aí o último movimento é esse aqui, ó. Que ele sai da casa dele, né? Só que tá congelado o chão. Então pode ser que quebre. E ele morra congelado debaixo d'água. Sabe aqueles gelos que quando você pisa pode rachar? Vê como é uma música de suspense. Mas ele precisa sair, o camponês. E aí... Será que ele vai conseguir? Ou vai quebrar o gelo e... Ó, olha o suspense. Ele tá quase deslizando, mas não tá, né? Tá travando o PC.
Vai estar escorregando agora. Aí é difícil, né? O inverno tá chegando, é difícil, mas ao mesmo tempo é um momento de um ciclo belo. Então você tem uma melodia mais reconfortante. Aí aqui você tem o vento, né? Esse vento aí é um vento doce, ó. É aconchego. É uma mitologia, que na mitologia tinha um vento que era mais tranquilo, mais requentinho. Só que aí vem o outro vento, ó. O vento mais avassalador, que quer... Agora eles estão... Voltando aqui um segundo aqui. Esses dois ventos vão brigar entre si. Eles se baseiam também na mitologia. Aí você tem esse vento mais reconfortante, ó. Ó, vem o mais avassalador agora, tentando brigar. Aí, no momento de batida é como se eles estivessem guerreando entre eles. Quem vai vencer? A tranquilidade ou o frio? Ó, olha lá. Guerra. Guerra entre os dois ventos, né? Tenta resistir, mas o frio vai querendo correr até que pronto, o inverno chega. Pronto. E aí eu usei isso aqui para trabalhar a ideia de arte, né? Como, no caso, essa arte ela tenta expressar uma realidade do camponês e, da mesma forma, no processo de ensino, de como ensinar, né? Como a gente tem que trabalhar a arte de ensinar, né? E adequar o como ensinar a partir da realidade do camponês, no caso, o nosso camponês é o próprio estudante, e é difícil a gente montar, planejar, avaliar, adequar o nosso conteúdo de forma que a gente consiga expressar beleza, como a gente está ouvindo aí, e ao mesmo tempo sensibilidade, capacidade de que as pessoas que estiverem ouvindo aquela música, que era isso que o Vivaldi tentava propor, pudessem entender uma realidade. E da mesma forma, a gente, na medida que ensina, tentar fazer com que os nossos estudantes entendam a realidade da física dentro do mundo que eles estão inseridos. Né? E é isso, é uma proposta de como a gente pode utilizar a música com total tranquilidade numa aula. Eu usei o exemplo do ensino superior, mas você pode usar também em algum momento com os seus estudantes do ensino básico, tanto Vivaldi quanto outras também, não clássicas também, músicas não clássicas, músicas mais também, enfim, você pode... Gente, não tem limite, é arte. Ensinar é um pouco de arte. E às vezes a gente precisa testar. Vai ter aulas que não vai ser 100%, mas talvez possam ser que algumas aulas surjam várias obras de arte, porque você tentou ousar, né? E é isso, pessoal. Então, assim, a gente se encontra na próxima aula e eu vou tentar, na próxima aula, solicitar para vocês que vocês tentem desenvolver uma aula. Então, provavelmente amanhã eu tento colocar um tema lá para ver se vocês conseguem preparar uma aula em cima, tá bom? Beleza. Tá ok. Obrigado a todos aí. Tamo junto. Até a próxima. Eu vou mandar o link Falou, lá dos professor. vídeos que a Falou, gente utilizou. professor, boa noite. Tá ok, boa Falou. noite. Boa noite.
E professor? O senhor tá aí ainda? Tô aqui. Só lhe perguntar uma coisa. O trabalho de amanhã é digitado para entregar, é? Que eu lhe De perguntei? amanhã? É daquele do projeto. É bom que seja digitado, porque geralmente quando a gente vai, quando algum planejamento que pedem para alguma escola vier pedir para vocês eventualmente, aí geralmente é digitado. Tenta colocar digitado, só para que vocês possam ir desde já exercitando. Ah, tá. Tá bom, obrigado. Nada, Luan, abraço.